E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Tengoku Daimakyo, episódio 3. Esse episódio começa mostrando uma história que aconteceu há 5 anos atrás. Vemos que durante esse período algumas pessoas ganhavam a vida através de kart elétrico, entre eles a Kiriko. O que significa que a foto da Kiriko que vimos no episódio anterior pelo morador da vila, dizendo que ela era uma famosa piloto, aquela foto realmente é verdadeira. Vemos também que Kiriko tem um irmão chamado Haruki. Este acaba se envolvendo numa briga e ele é salvo por um rapaz chamado Robin, que é o rapaz que Kiriko está procurando desde o começo do primeiro episódio. Como vimos, ela segurando uma foto dele e a foto de um outro rapaz, que é o doutor. Ele dá algumas dicas para ele sobre como lutar. E como recompensa, entrega para ele uma jaqueta, que é a jaqueta branca que a Kiriko usa desde o primeiro episódio. Numa outra cena, vemos que Kiriko aparece com um doutor, que é o doutor da foto que ela está procurando, junto com o Robin. E falando em foto, uma amiga dela tira uma foto da Kiriko com um doutor, que é a foto que a Kiriko carrega até hoje. Um amigo do Haruki comenta que este doutor estuda os comedores de homens e ele faz testes em humanos. E o Robin investiga o que ele está fazendo, além de matar as criaturas também. O Haruki também consegue matar as criaturas, mas se ele faz isso e o Robin descobre, ele fica muito bravo com ele e briga com Haruki para que não faça isso, pois está se colocando em perigo. Ele nem quer que ele venha junto nessas missões. Isso porque ele perdeu a sua irmã durante a calamidade e depois disso ele acabou se tornando super protetor. Bom, sendo a Kiriko uma corredora de kart, ela tem uma corrida no dia de hoje e o Haruki corre para ver a corrida de sua irmã, quando de repente ele ouve um barulho. Ao observar, ele acaba percebendo que é um dos comedores de homens e este se encontra bem no fim do trecho da corrida. Um detalhe curioso aqui é que o primeiro comedor de homens que nós vimos foi aquela ave estranha. E aqui nós vemos um comedor de homens totalmente diferente. Ou seja, os comedores de homens, eles surgem em formas diferentes. E eles têm habilidades diferentes. Este aqui, por exemplo, ele é capaz de ficar invisível. O que é bastante preocupante, pois as pessoas que estão na corrida não vão conseguir avistar essa criatura. Por isso eles estão em perigo. O Haruki tenta avisar, mas não consegue. Então ele se adianta e tenta expulsar o monstro sozinho. Ele efetua um disparo, mas a única coisa que ele consegue fazer é deixar o monstro visível. Ele então saca uma faca e se aproxima da criatura e esfaqueia. O problema é que para fazer isso, ele teve que se aproximar demais da criatura, o que foi um grande erro. Assim que ele está dentro do alcance da criatura, a mesma começa a absorver a mão dele. Ele tenta se livrar, mas não consegue, e a criatura acaba absorvendo o seu outro braço também. Nesse momento ele está completamente indefeso e não consegue se defender. Ele grita pedindo por socorro, mas ele está completamente sozinho. Depois disso, a Kiriko, que estava na frente na corrida, ela acaba chegando na pista e encontra o monstro. Ao passo que os outros corredores se aproximam, ela avisa que há um comedor de homens na pista e pede para que voltem. Antes dela partir, o monstro percebe a presença dela e ele se vira. Nesse momento, a Kiriko percebe que o comedor de homens está absorvendo o seu irmão. Numa tentativa desesperada de salvá-lo, ela entra no carro, acelera e joga o carro com tudo para cima do monstro. Ela acaba se ferindo no impacto. E as cicatrizes desse incidente são aquelas cicatrizes que a gente viu lá no primeiro episódio, quando ela foi tomar banho. E eu achava que essas cicatrizes fossem provenientes do trabalho dela como segurança, mas na verdade foi desse incidente. Após isso, ela se aproxima, pega o seu irmão e puxa ele de volta. Nesse ponto, o corpo dele já tinha sido metade absorvido. Mas a criatura, talvez pelo impacto do carro se chocando contra ele, acabou deixando
de fazer força para absorvê-lo ainda mais, e assim a Kiriko consegue puxar seu irmão de volta. O monstro acaba indo embora e a Kiriko pensa que agora vai ficar tudo bem. Porém, ao olhar para o seu irmão, ela percebe que há apenas o tronco do corpo dele. O resto foi comido. O pedaço que foi absorvido pelo monstro ficou dentro do monstro e saiu apenas o que estava de fora. A Kiriko começa a chorar desesperada, pedindo por ajuda. Nesse momento, o Haruki recobra a consciência e ele vê a sua irmã chorando. Logo em seguida, ele apaga de novo. Ele então começa a sonhar. Ele sonha com sua irmã. Vemos algumas cenas rápidas dele com sua irmã em alguns locais e situações diferentes. E depois disso, vemos uma cena onde há uma cabeça humana aberta. Em breve vamos entender o que isso significa. Após o sonho, o Haruki acorda. Ele se levanta e sai andando, até que num ponto ele encontra algumas pessoas. Ele tenta falar, mas quando fala, ele percebe que a sua voz está estranha. Então, ao se olhar no espelho, ele percebe que é a sua irmã. Ele fica muito confuso ao ver isso e desesperado. Então ele começa a gritar e fazer um alvoroço. Os médicos se aproximam e acabam acalmando ele. Vemos os médicos conversando que eles acham que, devido ao choque de perder o irmão, ela teve uma crise de identidade, o que fez com que ela pensasse que, na verdade, ela é ele. Agora, voltando para a cena onde vimos uma cabeça aberta, o que eu imagino que aconteceu foi um transplante de cérebro. Ou seja, essa é a história por trás da última cena do episódio anterior, onde a Kiriko fala que o corpo dela é de mulher, mas a mente é de homem. É porque Kiriko, na verdade, é Haruki, é o irmão dela. O que me faz lembrar que no primeiro episódio, quando os jovens são atacados por bandidos e o Maru fala que é homem e a Kiriko fala que é homem também, caraca, quem diria? Não era uma piada, a Kiriko de fato é um homem, por assim dizer. Vemos que o Haruki pergunta pelo doutor. Ele deve saber de alguma coisa. E é respondido para ele que, após cuidar dos dois, ele foi embora da cidade. Ambos foram trazidos para cá à beira da morte. O que aconteceu com o irmão dela é realmente muito triste. Mas se o doutor não estivesse aqui, ambos teriam morrido. E o Haruki não entende. A última vez que ele viu a sua irmã, ela estava viva e estava chorando. E depois disso, ele não se lembra do que aconteceu. Mas uma coisa é fato, a situação dele aparentemente estava pior do que a dela. Ele ia morrer com certeza, afinal, ele perdeu metade do corpo. A Kiriko sofreu um acidente, mas o corpo dela não estava tão danificado assim. Até porque nós vemos que nós já sabemos, porque a história está sendo contada, é uma história do passado, mas a gente sabe que a Kiriko, fisicamente, ela está bem. O irmão dela, no corpo dela, anda e luta e faz tudo. Mas o que aconteceu com a mente, com a cabeça da Kiriko? Então é por isso que o Haruki quer tanto encontrar o doutor, porque ele está confuso e ele procura respostas sobre o que de fato aconteceu nesse dia. Ele tem pouquíssima memória, então não é como se ele tivesse dúvidas sobre a sua existência. Ele de fato sabe que ele é Haruki, ele é o irmão, mas ele está no corpo da irmã. Ele sabe que ele perdeu sua irmã e de alguma forma acabou herdando o corpo dela. Devido aos danos físicos, acabou levando 4 meses para ele se recuperar. E depois disso, ele deixa o hospital e parte em busca de respostas. O Haruki sabe que o Robin estava investigando o que o doutor faz. Como vimos um amigo dele comentar, esse doutor, além de pesquisar sobre os comedores de homens, ele também faz experimentos com humanos. E o que aconteceu aqui provavelmente deve ter sido um desses experimentos.
apesar de que ele de fato conseguiu salvar a vida do garoto. Mas há muitas dúvidas em volta do que aconteceu nesse dia. Então o Haruki imagina que se ele encontrar o Robin, talvez ele consiga alguma ajuda e descobrir por que ele virou a sua irmã e como ela morreu. Então ele vai até o estabelecimento à procura do Robin. Porém, o rapaz do estabelecimento informa que há suspeitas de que o Robin está morto. Houve muitos desaparecimentos no ano passado e o Robin tentou investigar isso e acabou ficando muito envolvido e de repente ele desapareceu também. Haruki volta ao orfanato e não encontra ninguém lá. Ele então se informa e acaba descobrindo por outra pessoa que durante o tempo em que ele esteve ausente, algumas coisas mudaram. O líder desapareceu e muita má sorte aconteceu e as pessoas do orfanato decidiram que era melhor desistir dessa cidade e ir para uma próxima. Haruki está desesperado. Ele não conseguiu encontrar respostas, nem sequer pistas do que ele procurava. Mas então ele se dá conta de que nem tudo está perdido ainda. Afinal, não há notícias de que o Robin morreu. As notícias são de que o Robin desapareceu. Então, conhecendo ele, Haruki imagina que Robin deve estar vivo em algum lugar. Ele então encontra duas fotos, que são as fotos que nós vemos ele levar consigo durante a viagem. Robin deve estar vivo em algum lugar e o doutor tem as respostas que ele procura. Onde está o Robin, como sua irmã morreu e por que ele vive no corpo dela. Depois disso, ele morou em várias cidades, procurando por eles, fazendo vários trabalhos. E 4 anos depois disso, conheceu Nakano, que é a moça que nós vimos anteriormente, a moça que estava com uma doença na pele, com várias manchas escuras por todo o corpo. E através dessa moça, os dois acabaram se conhecendo e trabalhando junto, o Haruki e o Maru. Agora eu não sei mais se eu chamo ela de Kiriko ou de Haruki, ficou meio confuso para mim agora, mas enfim. Haruki conta que essa é a primeira vez que ele está contando isso para alguém. Maru pergunta se ele deve parar de chamá-la de irmã. O relacionamento ficou confuso para ele também. Mas enfim, como ele já está acostumado, então deixa ser do jeito que tá. Enquanto eles continuam conversando sobre o Robin, que ele é como se fosse um membro da família que cresceram juntos, um membro da tripulação acaba se assustando e ao gritar ele chama a atenção dos jovens. Esse membro da tripulação fala que viu um peixe gigante do lado de fora da janela. Ao reparar na janela, é notável que de fato algo está estranho, pois a janela está molhada, mas não está chovendo do lado de fora. Logo depois disso, de repente, aparece de novo o tal peixe. E Haruki reconhece que este peixe é um comedor de homens. Como vimos nesse episódio e também no episódio anterior, os comedores de homens não têm uma forma única. Eles podem aparecer em diferentes formas. E um fato curioso é que esse peixe, é possível ver que ele tem braços humanos e ele se parece muito com o peixe do desenho do Conan, do primeiro episódio. Então fica aqui mais um mistério a respeito desse anime e assim termina esse episódio. Veremos quais outros mistérios serão revelados e apresentados para nós nos próximos episódios. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.